Nasceu na Baixada, né? Sim. Eu li também que o senhor foi criado em Queimados, é isso? Sim, Como é que é? Explica um pouco a infância. Eu nasci em Nilópolis. Tá. Nasci em Nilópolis e só nasci. Fui criado em Nova Iguaçu. Por que Queimados? Queimados é um município que foi criado recentemente. Quando eu era criança, pertencia a Nova Iguaçu. Então eu fui criado em Queimados, mas na época era o município de Nova Iguaçu. Enfim, mas isso há 40 e poucos anos atrás era um lugar bem mais tranquilo, né? Hoje em dia, nem tanto. A mãe do senhor era dona de casa? Sim, sim. E o pai comerciante? Eles eram colegas de trabalho, né? Trabalharam juntos? Meu pai foi um comerciário, junto com a minha mãe, que com o tempo, enfim, se tornou proprietário da loja que ele trabalhou. Né? Era Ele de trabalha até bijuteria? hoje, bijuteria, no Saara, aqui no centro do Rio. Aliás, para complementar, eu trabalhei nessa loja. Eu ia perguntar isso. Eu trabalhei durante alguns anos, vários anos, no Saara, com bijuteria, e onde trabalho até hoje, inclusive, meus 2 irmãos mais novos. E como o senhor deixou a vida de comerciante para virar estudante de Direito? É interessante. Quando eu entrei para a faculdade, a minha pretensão era apenas me formar em Direito, ter conhecimento jurídico e, eventualmente, nem advogar. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi conhecer a minha esposa já no segundo período da faculdade. Então, quando eu conheci a minha esposa, porque a madrinha dela era promotora, a mãe advogada, então eu conheci algumas coisas diferentes, eu conheci um mundo diferente, que não simplesmente de advogado. E, bom, aí mudou completamente. Durante toda a faculdade, meu sonho era ser promotor de justiça, esse foi o que eu vivi a faculdade sonhando com isso. Mas aí foi para a carreira de juiz? Eu fui promotor. Eu fui promotor, assim que eu fiz concurso, passei por os 2 concursos, para promotor no Paraná e no Rio de Janeiro. Mas aí eu, trabalhando como promotor, eu conheci o trabalho do juiz, mais de perto. E basicamente, existe uma resposta politicamente correta e uma resposta mais sincera, pessoal. Fala a verdade, vai. Vou falar as duas. Me encantei pelo trabalho do juiz. Eu achei que era boa a função do Ministério Público, mas eu queria decidir, eu queria tomar a decisão do caso e não depender da avaliação, fazer o trabalho e depender da avaliação de um outro. Enfim, a explicação real, ou pelo menos a pessoal, é que minha esposa falou, não, eu quero ser juíza e quero que você seja juiz comigo. Então, isso foi um incentivo que talvez faltava para eu fazer concurso para juiz. E em 2014 fez um mestrado, né? Foi. Em Petrópolis? Eu passei alguns anos em Petrópolis, mas depois de algum tempo no interior eu senti necessidade de um pouco mais, de fazer alguma coisa a mais. Eu senti falta disso. E a primeira coisa que eu fiz foi conseguir um trabalho, um estágio na Missão do Brasil em Genebra. Depois passei um período no Centro Americano de Justiça, que equivale ao nosso Conselho da Justiça Federal, no caso da Justiça Federal dos Estados Unidos, que é o Federal Judicial Center. Washington? Em Washington. Fiquei lá 3 meses, quase 4 meses, fazendo entrevistas e, por minha conta, sozinho, fazendo entrevistas sobre como eles tratavam combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Não me tornei um agente da CIA, como eu já ouvi alguém falar isso, absurdos que às vezes... Eu paguei a minha estadia, paguei a minha viagem. Mas eu perguntei dessa tese de mestrado porque eu achei interessante... Perfeito. Nesse período eu estava realmente querendo fazer coisas diferentes. E naquele ano, iniciou o curso de pós-graduação na UCP, Universidade Católica de Petrópolis, em Direitos Humanos. Mas para mim foi muito importante estudar um pouco mais sobre direitos humanos, porque o que se fala hoje, às vezes, no dia a dia, na rua, chama-se direito dos manos, né? Como se direitos humanos fossem direito de quem de preso apenas, né? Como se pessoas de bem não tivessem direitos humanos. Obviamente, o direito da minoria tem que ser respeitado, mas a maioria também tem direito, né? Eu costumo discutir isso, por exemplo, na questão da prisão em segunda instância, em que só se pensa no direito do preso, mas não se pensa no direito da sociedade que talvez tenha que conviver com alguém que foi condenado criminalmente, também em segunda instância.
e ainda assim está frequentando eventualmente ao lado de uma pessoa de bem, ambientes públicos. Acho que é uma questão que deve ser repensada. O senhor falou que às vezes as pessoas falam que o senhor é um agente da CIA. O senhor, e agora falou dessa questão dos direitos humanos, direitos das maiorias. O senhor, como se classificou a vida toda como posição política? De direita, de centro? Para ser sincero, nunca me envolvi em questão política. Mas, para ser sincero, aos 18, 17 anos, assim, eu participei de campanha do senhor Luiz Inácio, então, né, Lula lá, candidato. Participei daquelas primeiras campanhas, apoiava, enfim, acreditava na proposta do então candidato Lula. Não importa o que eu acho hoje, a minha opinião hoje é absolutamente indiferente, acho até inconveniente eu prestar qualquer tipo de informações a esse respeito. Mas naquela época, estou falando de 30 anos atrás, é isso, eu acreditava e, enfim. Vamos falar de Lava Jato. 2015 mudou para o senhor porque o ministro Teori Zavascki, que era então relator da Lava Jato no Supremo, decidiu desmembrar a Lava Jato e de repente caiu no colo do senhor aqui um braço. Eu me lembro que na época a imprensa noticiava que alguns advogados comemoravam o fato do processo sair da mão do então juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e vir para o Rio. Uhum. E aquilo me soou como, no Rio não há juízes, os juízes do Rio são ruins, lá não se trabalha, alguma coisa assim muito negativa. E eu fiquei preocupado com isso, né? Porque eu tinha, a partir de então, o desafio, em nome da Justiça Federal, de mostrar que há juízes no Rio de Janeiro. O senhor fala bastante de religião, né, doutor Bretas? Até eu sigo o senhor nas redes sociais e o senhor brincou uma vez, eu acho que numa entrevista, que não deixa nada sem resposta. Eu estou falando isso, primeiro eu quero pegar o caso daquela publicação do senhor com o fuzil, que depois o senhor falou que até no gabinete do senhor as funcionárias brincaram, falaram, a gente vai pedir demissão coletiva, se o senhor não brincaram comigo, foi. Isso o senhor se arrepende? Primeiro, nada de errado em postar uma foto com fuzil fazendo um treinamento no lugar certo com a polícia. Por que isso? Eu ando, não posso dar muito detalhe, mas um dos equipamentos que estão sempre próximo a mim, quando eu estou andando com meus seguranças, é fuzil. Aliás, o que mais tem é fuzil. São vários fuzis. Então, existe uma utilidade de que, eventualmente, numa situação, eu tenha a habilidade, se for necessário, para manusear um. O senhor já usou? Fiz treinamento. Usar, nunca houve necessidade. Fiz treinamento. Né? Embora não seja errado, talvez não fosse conveniente eu postar aquilo. Então, me arrependi até nesse sentido. E foi nesse sentido que as minhas assistentes, que têm total liberdade de falar comigo e me criticar. O senhor falou que o juiz, que o senhor toma as decisões ali no gabinete e tal. Eu fiquei pensando sobre as personalidades que o senhor já mandou para a cadeia, né? Eike Batista, Sérgio Cabral, outros políticos e também, mais recentemente, o ex-presidente Michel Temer. Na prisão do ex-presidente Michel Temer, diferentemente das outras, houve algumas críticas em relação à decisão. O senhor lida bem com isso? O senhor lê, reflete? Ou o senhor lê e ignora? Como é que é para o senhor essa repercussão, né, de personalidade? Acho que lido bem. Agora, a gente tem que ouvir e ficar quieto. Né? Isso é a parte difícil do trabalho. Tem que ter um pouco de sangue frio nessa hora. Agora, a decisão foi uma decisão que tomei consciente, sereno. Houve alguns comentários do tipo, ainda não tem ação penal, ainda não há trânsito em julgado da condenação, porque prender é uma discussão muito infantil, porque há décadas é assim. Sempre que o juiz entende que é necessário,
aquela medida necessária, aquela medida cautelar, e determina a prisão. Então, foi assim feito. E eu acho, André, sinceramente, achava e continuo achando, que no Brasil ninguém é melhor do que ninguém. Não importa o cargo que você exerceu, até importa o cargo que você exerce, porque há questões de competência a serem observadas. Mas a única preocupação que eu tenho é saber, está na minha competência? Está. Se está, eu vou tratar todo mundo da mesma forma. Aqui no Rio, quando o senhor começou a se destacar pelo trabalho do senhor na Lava Jato, o senhor foi comparado ao juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, como o Sérgio Moro do Rio de Janeiro. A minha pergunta para o senhor é, quando o ex-juiz Sérgio Moro foi convidado para o governo Bolsonaro, qual foi a reação do senhor? O que o senhor pensou? Achei importante. Eu fui um dos que achei que a decisão que ele tomou acho que foi acertada. Porque ele representa muito nesse trabalho. E a dificuldade hoje desses processos ou dessas investigações, me parece que não está nas instâncias inferiores. Então seria importante, acho, o trabalho como o dele em Brasília, né? O senhor não compartilhava dessa avaliação de alguns integrantes do Judiciário que poderia contaminar a imagem da Lava Jato porque ele tinha prendido, por exemplo, o ex-presidente Lula e depois foi integrar o governo do candidato que foi eleito, seria o adversário do campo do ex-presidente. O senhor acha que isso não atrapalhou a imagem do ministro Moro? Olha, eu acho que não, até porque reconheço nele o direito pessoal de decidir o que quer na vida, né? Ele não é escravo da justiça. Eu jamais criticaria, como também não o criticaria, nem posso, nem poderia, se em algum momento ele decidir largar a vida pública e montar, por exemplo, um escritório de advocacia. Um exemplo. Por que eu vou criticar a pessoa que tem direito de dar a vida própria dele, articular o destino que quer? Hoje, em alguma medida, eu sofro uma série de limitações por ser juiz, mas isso está no pacote, isso eu tenho que conviver com isso, mas eu estou exercendo a função. Mas se em algum momento eu decidir não mais exercer a função, acho que tenho o direito de fazer isso. É deste momento que eu quero falar. O senhor me deu o gancho. O presidente Bolsonaro já falou algumas vezes que está faltando um evangélico no Supremo. O senhor é esse evangélico? Não sei, aí tem que perguntar para o presidente Bolsonaro. O senhor gostaria de ser? Olha, a resposta padrão eu tenho que te dar porque é a verdadeira. Acho que foi o ministro Fux que uma vez disse isso quando foi indicado para o Supremo. Todo oficial militar sonha um dia em ser general. É o topo da carreira. Não vou dizer a coroação, porque parece que encerra lá, não. É mais uma etapa. Então, esse é o sonho de qualquer juiz, qualquer jurista. Advogado. Também estudioso do direito. Mas não há o que se possa fazer, seria absurdo, né? Isso é uma conjuntura política que pode ser que leve a isso e pode ser que não. Então, mas é porque dizem que o senhor teria, por exemplo, o apoio do Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente. Eu não sei, eu não conheço esse apoio. O senhor tem o fato de conhecer a pessoa é ter apoio, então, claro, eu tenho apoio porque conheço. Mas eu só conheço, eu não tenho intimidade, não convivo com o senador, tive com ele poucas vezes. Ele me visitou, nós tivemos uma conversa, não tratamos de nomeação de ministro supremo. Nem do processo dele? Ele procura o senhor para aconselhamento? Nunca. Aliás, a última vez que estive com ele na posse. Estive com ele na posse, em Brasília, fui convidado por ele. O convite não veio do presidente, veio do filho, do senador. Para a posse presidencial ou do Senado? Para a posse presidencial. Tá. Do Senado não foi. Mas nunca houve essa discussão, nunca houve essa conversa, nunca houve promessa, proposta, nada. Isso não existe. Bom, as pessoas fazem essa alusão porque eu sou evangélico. Fiquei me lembrando que algumas decisões também o senhor cita, alguns provérbios e tal. Mas o Estado é laico. O senhor já falou isso algumas vezes também. Claro. O senhor tem essa separação clara. Certamente. O que acontece, Sadi? A Bíblia, ela é também um livro histórico. Eu jamais citei nenhum trecho religioso
mencionei alguma mensagem que Deus disse, que o anjo falou, o anjo Gabriel disse. Eu nunca fiz isso numa decisão. Eu mencionei uma vez ou outra um princípio. Quando menciona algum texto bíblico, ele é, sob o aspecto, numa decisão, sob o aspecto histórico, exclusivamente, não religioso. Nunca quis convencer ninguém a aceitar a minha religião. Eu falei da separação do Estado e da religião, também o senhor recentemente fez comentários sobre a separação entre os poderes. E foi criticado por isso. Muito. O que o senhor quis dizer com aquela postagem? Que a ideia de separação de poder não surgiu no século XVIII. Essa é basicamente a ideia. Essa ideia é uma ideia antiga. E, por acaso, o texto mais antigo que eu conheço é Isaías. São 750 anos antes de Cristo. Mas não disse que... se você lê a minha mensagem, eu não disse que o real sistematizador foi Isaías. Eu não disse isso. Mas é que nesse mundo de rede social, há pessoas assim, que não pensam muito no que leram, se é que leram, ou no que vão responder. A gente percebe que é uma manada de respostas muito parecidas, né? Pessoas que querem simplesmente constranger quem pensa de uma forma diferente. Eu tenho a perfeita noção que, pelo simples fato de ser evangélico, eu desagrado um segmento social, político, sobretudo, que acredita, ou pelo menos vê nos evangélicos algum tipo de ameaça, algum tipo de intransigência religiosa. Não estou dizendo que não há casos de intransigência religiosa, por exemplo, mas eu não sou um religioso intransigente. Eu respeito, por definição, como disse, a liberdade religiosa de qualquer pessoa. O senhor acha que os evangélicos respeitam também as outras religiões, as outras opiniões? Ou o senhor vê um certo preconceito também dos evangélicos para outras religiões? Preconceito existe dos dois lados. O número de evangélicos é maior. Então, por isso, tem-se a impressão que os evangélicos seriam opressores às demais religiões, sobretudo de matriz africana. Há casos, sim, mas esses casos são excepcionais e não devem ser estimulados, devem ser coibidos até pelas lideranças evangélicas. O senhor, a gente falou da Lava Jato, do ministro Moro, e tem essas revelações dessas mensagens que foram trocadas entre ele e os procuradores da Lava Jato. O senhor também falou sobre isso nas redes sociais, fez uma defesa. Uma certa defesa dos... Não sei se foi uma defesa. Como é que o senhor avalia esse caso? Olha, primeira coisa, na justiça, quando recebo, por qualquer das partes, algum tipo, se eu receber alguma, que seria uma perícia, ou que seria uma escuta, alguma coisa assim, primeiro tem que ser feito com ordem judicial, tá? O que foi feito, aparentemente, foi ilegal, porque não houve ordem judicial. Mas não vou discutir isso, não. Mas se aparecesse na justiça essas transcrições, o que todo advogado vai pedir? Que seja periciado. O senhor defende uma perícia, isso? Enquanto isso não for periciado, ainda que se preserve a fonte, o sigilo da fonte, que é importante para a democracia, para a liberdade de imprensa, o sigilo da fonte é um traço importante. Mas ainda que se preserve a fonte, é importante que se apresente, não sei, as mídias originais, não sei o que foi conseguido, para que seja periciado. Porque senão, coloca-se o que quiser, o diálogo que quiser, naquela formatação que estaria nas mídias, sei lá onde, e o outro lado simplesmente não tem defesa. Imagina uma conversa de 4 anos atrás, 5 anos atrás. Ninguém vai lembrar. Não lembro, eu não falei isso. Então seria uma inversão indevida do ônus da prova. Quem acusa tem que provar. E, inclusive, provar que aquele material é legítimo, é correto. Né? Acho muito perigoso, e tenho visto um movimento, até às vezes de autoridades, que falam sem a menor preocupação em pegar alguns trechos de jornais e colocar isso num processo. Não sei, isso é muito preocupante. Repito, na justiça, secularmente, qualquer informação desse tipo tem que ser periciada. Primeiro tem que saber se aquilo é verdadeiro, para depois discutirmos se aquilo é importante ou não, é relevante ou não.
Para o processo. Mas eu prefiro não comentar se acho ou não relevante o que está nos diálogos. O senhor está avaliando. Eu só estou falando que é importante realmente ter certeza de que aquilo que está sendo divulgado realmente foi o conversado entre pessoas. Isso, é claro, repito, não podemos esquecer que isso é aparentemente fruto de crime, que não pode ser estimulado, né? Doutor Bretas, a gente falou também de que o juiz não pode ser escravo da carreira. Eu lembrei de um outro ex-juiz que virou governador agora, que é amigo do senhor, inclusive o governador Witzel, aqui no Rio. A gente falou um pouco do Supremo e o senhor disse que nunca fez campanha política, mas vontade política, por exemplo, de ser candidato, o senhor tem? Nunca. Para nada? Nunca. Já disse isso em outros lugares, que já saiu algumas informações de que fui convidado para participar do pleito e tal. Realmente já conversaram comigo, mas em vários momentos já disse que eu não tenho interesse, eu não quero. E é bom poder dizer mais uma vez, eu não quero, não tenho interesse, eu não participo. Com relação ao governador, sim, é meu amigo há mais de 15 anos. Às vezes sou criticado por ser amigo do governador. Eu entendo, pode ser que esteja errado, que não devo me afastar de um amigo só porque ele se tornou governador, como se fosse algum demérito ser governador. Ser um governador corrupto é um demérito, mas ser um governador não é um demérito. Então, Mas o senhor critica ele, por exemplo, essa declaração que ele deu no comecinho de atirar na cabecinha. O senhor falou como amigo? Não, o senhor aconselha? não me meto nisso, não me meto. O senhor falou também que mudou muito a vida depois da Lava Jato e eu fiquei me lembrando que o senhor nas redes sociais também se aproximou um pouco de quem segue, porque o senhor se mostra como uma pessoa normal, vai à academia, né, tem outros hábitos. E na academia já encontrou investigado, é verdade isso? Mas e aí, oi ou nem oi? Não, eu fui alertado pelos seguranças que estavam comigo, que havia uma pessoa e tal. Continuei fazendo o que estava fazendo, né? O pessoal ficou mais atento e não teve nenhum problema. É uma pessoa, independente de ser investigado ou não, é uma pessoa de um bom nível e tal, então não criou nenhuma situação. Acho até que a pessoa saiu, se retirou. Não que precisasse, sabe? Onde eu estiver tem que sair, não existe isso. Doutor Bretas, muito obrigada pela presença do senhor, é um prazer ter o senhor aqui no programa. Muito obrigado. Obrigada.